boa tarde. Está começando mais um Conexões. E hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e agricultura e também sobre descarte de lixo aqui em Goiânia. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG. O nosso programa tenta ser mais acessível e por isso nós contamos com a interpretação para Libras, feita por um apresentador aqui no estúdio. Hoje ele é o Diogo Marques, integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o LabTAV. Muito obrigada, Diogo, pela sua presença. Boa tarde para você. Bom, além disso, nós fazemos as descrições físicas das pessoas que participam do nosso programa. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros e longos, olhos também escuros, estou de pé no cenário do Conexões e atrás de mim está a televisão com a logo do programa e do outro lado da TV, do meu lado esquerdo, está o Diogo, que se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. Bom, vamos direto para o nosso tema central do programa de hoje, que é a relação entre agricultura e preservação do meio ambiente. Máquinas, computadores, dispositivos móveis, drones e outras plataformas podem trazer inovação, até mesmo para o campo. Na chamada Agricultura 4.0, esse conjunto de tecnologias podem proporcionar mais precisão na tomada de decisões. E promete levar menos tempo de trabalho, gerar menos custos e ter mais eficiência. Para falar sobre esse modelo e sobre os impactos dele no meio ambiente, nós vamos conversar com a Fabiana Scoleso, doutora em História Social e professora da Universidade Federal do Tocantins. Ela que aparece aqui na tela, ela participa com a gente de forma remota. Olá, professora Fabiana, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Boa tarde a todas, a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Professora, eu gostaria que primeiro a senhora fizesse uma rápida descrição física da senhora, para que nosso público cego e de baixa visão possa saber quem a senhora é. Sim, sou uma mulher branca, de olhos verdes, de cabelos claros encaracolados, estou com eles presos hoje. Estou sentada e atrás de mim tem um conjunto de livros. Bom, professora, para a gente começar, essa ideia da agricultura 4.0, tecnologia no campo, explica um pouquinho para a gente. Isso provavelmente não é um movimento recente, né? Deve ter se desenvolvido ao longo do desenvolvimento de diferentes tecnologias. Como é que está hoje esse movimento? Como é que é implantado esse nível, né? Esse avanço tecnológico na agricultura brasileira? Exatamente, esse é um movimento que acontece ao longo do processo de desenvolvimento do sistema capitalista. Então, nós hoje estamos na quarta revolução tecnológica, digamos assim, e é por esse motivo que a gente chama de agricultura 4.0. Embora nós saibamos que a tecnologia é algo que muda constantemente, e daqui a pouco ela pode ser 5.0, 6.0, acho que o mais importante a gente entender é que essa tecnologia ela compõe um modelo de produção que transforma as relações, não só de trabalho, como também as relações, as relações com a natureza e as relações com os territórios onde esse tipo de tecnologia pode ser utilizada para aprimorar e produzir uma agricultura de precisão. Dentro dessa agricultura de precisão e dessas promessas, né, a tecnologia sempre nos promete que haverá menos trabalho, haverá mais tempo, né, para outras atividades, custos menores. Na agricultura, isso se confirma? Essas promessas de mais precisão, menos custos, mais agilidade? De fato, essas promessas se confirmam. A tecnologia no campo tem promovido uma agricultura cada vez mais
digamos, ela é extremamente produtiva, né? É uma agricultura que tem uma acumulação bastante relevante. Entretanto, o que a gente também precisa entender dela, embora ela tenha um papel bastante importante na sociedade, a gente tem que entender que a tecnologia está nas mãos de um grupo político, um grupo social, e que isso também representa uma ameaça àqueles e aquelas que não têm a soberania tecnológica. Por isso, quando a gente trabalha com a questão da agricultura 4.0, a gente entende sim os seus benefícios, mas também é importante a gente entender as várias outras camadas de contradição que um modelo como esse pode criar em nossa sociedade. Professor, então fala pra gente dessas contradições, né? Sei que a senhora tem um livro publicado sobre o tema, sei que a senhora é estudiosa do tema, e levaria alguns minutos para a gente conseguir desenvolver tudo, mas rapidamente. Quem são as pessoas afetadas de forma negativa, né? Quem são essas pessoas que não detêm acesso e o domínio da tecnologia? A gente está falando de pequenos produtores rurais, está falando da agricultura familiar, está falando das pessoas que trabalham diretamente, né, para grandes empresas. Como é que a gente situa essas pessoas e de que forma que elas são afetadas? Essas tecnologias das quais estamos falando, os drones, smart hoovers, que são esses mecanismos que têm ajudado a essa produção de alta performance, digamos assim, ela não está acessível para grande parte da população. Né? Ela está sob domínio de outros grupos, como eu já falei. O que acontece? A agricultura familiar nem sempre recebe investimentos volumosos para poder adquirir esse tipo de tecnologia. E outros grupos que também estão afetados por isso. A gente está falando de uma agricultura que é essencialmente expansionista. Então, nesse processo de produzir muito, há também de produzir cada vez mais em larga escala. Isso afeta, portanto, as sociedades, os grupos camponeses, isso acaba atingindo também quilombolas e indígenas. Por quê? Porque os territórios são cada vez mais disputados e, obviamente, os conflitos e os contrastes e as grandes contradições vão aparecendo no processo. Então, se a agricultura é expansionista e hoje utiliza dessas tecnologias para que a produtividade possa ser cada vez mais alta, por outro lado, nós temos esses grupos sociais que são altamente afetados. Afetados porque a gente está falando de expansionismo que atinge a questão ecológica, que atinge as questões socioterritoriais, ou seja, nos espaços aonde essas pessoas quilombolas, indígenas e camponeses estão, e também, consequentemente, é um modelo que atinge também ao mundo do trabalho, porque a alta performance, a alta tecnologia tem cada vez mais ocupado esse espaço que é o espaço do mundo do trabalho. Então, nós temos três perspectivas aonde este modelo é um modelo que pode causar um impacto negativo. Bom, para a gente finalizar, professora Fabiana, quando a gente fala desses avanços tecnológicos, dessas inovações, a gente também pensa nos impactos ambientais dessas inovações, ainda mais pensando num setor, né, que lida diretamente com a terra, com os recursos hídricos, com a fauna e a flora. Como é que a senhora analisa esse cenário? Essa agricultura mais tecnológica, ela pode permitir que a gente tenha uma produção numa escala menor de terra, que a gente não precise desmatar, que a gente produza sem tanto prejudicar o meio ambiente? Certamente. Acho que a gente também precisa entender que a gente não tem que colocar toda a responsabilidade sobre a questão tecnológica. E é um conjunto de questões jurídicas, políticas, que permitem que esse modelo possa ser um modelo destrutivo. E o que acontece? Nós temos uma série de legislações que, ao serem flexibilizadas e compondo com a tecnologia, compondo com esses grupos hegemônicos que têm o domínio sobre ela, a gente acaba produzindo essas contradições. Né? Então, o que acontece? No caso do cerrado, do bioma cerrado, desde a década de 90, nós temos 56% da cobertura natural que foi simplesmente devastada. Então, é uma combinação
de questões políticas, jurídicas, tecnológicas, de grupos econômicos que acabam permitindo que esse cenário destrutivo e caótico que a gente tem visto em relação às mudanças climáticas, à natureza, possam acontecer. Então, a gente precisa entender nas suas múltiplas escalas o problema. A agricultura 4.0, a tecnologia, ela também pode ser uma solução. Hoje, ela é um problema nesse conjunto, nessa equação que nós estamos discutindo aqui. Mas ela pode ser, com soberania, uma solução para esses grupos também poderem produzir com qualidade, numa escala menor, mas e respeitando a natureza, respeitando a ecologia. Bom, eu queria agradecer, professora Fabiana Escoleso, doutora em História Social e também professora da Universidade Federal do Tocantins. Muito obrigada pela sua presença, por falar desse tema tão interessante. Espero que a gente possa falar sobre esse tema e outros com a senhora em outras oportunidades. Estou à disposição de vocês, agradeço muito essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, boa tarde, professora. Boa tarde. Bom, agora a gente muda de assunto só um pouquinho, porque a gente vai falar sobre uma outra coisa que também pode afetar o meio ambiente, que é o descarte incorreto de lixo. A Prefeitura de Goiânia registrou um aumento de 70% na quantidade de entulho que é jogado em local clandestino, isso nos últimos 6 meses. Segundo esse levantamento feito pela Companhia de Urbanização, a Comurg, a média de remoção já passou de 82 mil toneladas entre maio e outubro de 2023. E esse descarte em locais inapropriados é crime e pode gerar multa que chega até R$5 mil. É isso mesmo. Esse levantamento mostrou que foram removidos mais de 490 mil toneladas de entulho das ruas de Goiânia. Tudo isso só neste ano, entre maio e outubro. Isso dá uma média, gente, de 80 mil toneladas por mês. Mas antes de continuar com esta notícia, eu vou me autodescrever pensando em nosso público cego e de baixa visão. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara. Tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, estão presos em um coque. Então, gente, os números deste ano foram 70% mais altos do que o mesmo período do ano passado. E quando a gente fala em entulho, as equipes da Comurg encontraram todo tipo de objeto, desde móveis quebrados como camas e armários, até materiais de construção usados. Por exemplo, latas de tinta, cabos, pisos. Tudo isso estava no que eles chamam de locais clandestinos, ou seja, locais que não são reservados para o descarte de lixo. Muita gente abandona o próprio lixo em calçadas ou lote baldios e praças. Vale lembrar que descarte em locais inapropriados é crime e as multas podem chegar a R$5 mil. Volto com vocês. Para finalizar, uma dica cultural. O Centro Cultural Octo Marques está sediando a exposição fotográfica Representações e Abstrações, da Rosa Berardo, que é fotógrafa, cineasta, jornalista e professora da Universidade Federal de Goiás. A visitação pode ser feita até o dia 30 de dezembro, de segunda a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. A mostra reúne algumas das milhares de fotos de registros etnográficos que ela fez no Alto e no Baixo Xingu. O Centro Octo Marques fica na Rua 4, no edifício Parthenon Center, no centro da capital. A entrada é gratuita. Eu faço um convite para você antes de me despedir. Se você quiser participar com a gente do Conexões, é só mandar sua sugestão de tema para ser debatido aqui em entrevista, sua crítica, seu elogio. Você faz isso pelo WhatsApp, que é o 62991811406, como aparece aqui na tela. Também dá para mandar sua mensagem para a gente pelas nossas redes sociais. Procura por @TVUFG no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nesses locais você pode acompanhar os nossos conteúdos e também curtir, comentar, compartilhar e nos ajudar a fazer a TV UFG.
Eu e o Diogo ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Te convidamos a sempre assistir ao Conexões, de segunda a sexta-feira, ao 12:30, com informações rápidas e acessíveis para a comunidade surda. Te espero no nosso próximo programa. Tchau!